Bom dia, ouvintes do Destrave com o ITEC, mais um programa, né? Eu sou Daniela Góes, diretora do ITEC Brasil, para fazer a diferença na sua vida profissional, através dos temas, né, que são colocados aqui no Destrave com o ITEC. Bom dia a todos os ouvintes da FM Princesa, amigo do Destrave, mais um dia de trabalho é o que nos move, não é isso, Daniela? Isso. Estamos aqui com o Destrave com o ITEC, com uma convidada bem especial, né? Isso. Para esse Setembro Amarelo. Pois é, para falar um pouco sobre o Setembro Amarelo, sobre os meses coloridos, né? Que o Setembro Amarelo faz parte dessa programação. E hoje estamos com a convidada, doutora Alessandra Peixoto, que é psicóloga, vai falar um pouco a respeito desse tema e vai contribuir, né, vai falar sobre o que hoje tem, assim, de mais em evidência, que é a parte da saúde mental, né, isso dos trabalhadores. Fica à vontade, viu, Alessandra? Seja muito bem-vinda. Pode se apresentar também, que a gente sempre deixa à vontade para o convidado se apresentar. Olá, pessoal, você de casa, bom dia. Me chamo Alessandra Peixoto, sou psicóloga clínica e estou aqui para somar na manhã de hoje, para falar sobre saúde mental, esse assunto que é tão importante e que hoje a gente vê mais em evidência do que antigamente, que sempre existiu os transtornos, sempre existiu casos que a saúde mental estava ali, e hoje nessa manhã a gente quer destravar sua mente para que você entenda melhor sobre esse assunto e sobre a sua importância. Sabe o que é legal desses temas, desse calendário colorido? É que a gente vai ficando mais próximo dos temas e a gente vai percebendo até o nosso comportamento e quem está próximo, né? Muitas vezes a gente tem uma pessoa bem próxima, convive no trabalho ou na família, próxima mesmo. E aí a gente não percebia. E com esses temas que você, inclusive hoje você vai estar aqui falando sobre isso, é incrível como aproxima a gente do tema. E aí a gente começa a perceber e tratar de uma outra forma, né? Então eu queria, Alessandra, que você falasse, conte um pouco o que é o Setembro Amarelo e qual a sua importância. Sim, o Setembro Amarelo foi um mês que foi escolhido para se falar sobre saúde mental, sobre o sofrimento mental que existe na população. Esse mês é que a gente traz um holofote maior para a importância de você se cuidar, não só cuidar do físico, mas também cuidar da mente. Que sem a mente a gente não pode nem cuidar do físico. E que é tudo um conjunto. E a gente sempre fala, assim, Alessandra, a questão de você também se cuidar para poder cuidar do outro. Exatamente. Né? Então, quando você é profissional, seja ele da saúde ou não, qualquer outra área, é muito importante você também pensar em você nesse momento, porque a maior parte dos trabalhos são feitos para as outras pessoas. Então a gente precisa também cuidar do cuidador, valorizar o profissional, para que a partir daí a gente tenha uma equipe forte para cuidar do emocional também das outras pessoas. Sim, porque se você não estiver bem, como é que você vai dar esse cuidado para o outro? Exatamente. E pegando o gancho aqui, Daniela, do que você falou do autocuidado, né? O psicólogo que está ali no seu consultório, escutando, sendo um ouvinte de todos os problemas do seu paciente, e se ele não estiver bem? Né? Exatamente. Se ele não estiver fortalecido, como é que ele vai sair do final do expediente, né? Carregadinho, Carregado, viu? Né? Por isso que na faculdade os professores batem muito na tecla da gente também fazer terapia. Sim. Porque Isso. a gente absorve muita coisa e a gente tem que saber separar, entender que o que é do outro e o que é seu. Claro que você tem empatia, que você se sensibiliza com o sofrimento daquela pessoa, porque você também é humano. Mas a gente tem que saber diferenciar para não absorver tudo e não ficar com esse fardo na gente. É verdade. Isso é muito importante. Quais são os principais sinais de alerta que indicam que uma pessoa pode estar pensando em tirar a própria vida, ou suicídio, alguma coisa assim, ou de forma negativa? Às vezes, assim, esse mês, né, como a gente falou desde o início do Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre, evidencia muito mais a vida,
né? Valorizar a vida, estimular a vida, do que mesmo fluir ou pensar na questão da retirada dela. Porque eu acho que é um momento de reflexão de tanta coisa que a gente já viveu, de tanta coisa que a gente já superou, né? Então, seria um momento de valorizar cada vez mais. Daniela, né? Alessandra, seria não focar na retirada da vida, mas sim na continuidade da vida, é isso? Também. Isso. Isso. Então, quais são os sinais de alerta, né? Para que essas pessoas que a gente, né, enquanto ser humano, pode demonstrar. Os sinais de alerta, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, naquela tristeza que é persistente, né? Porque a tristeza é uma emoção. É uma triste a emoção. tristeza. É. É uma emoção, ela é importante até pra gente identificar se tem algo de errado acontecendo na gente, né? Se você perceber que você tá muito triste, muito desanimado, e que esse desânimo ele persiste e coisas prazerosas do seu dia a dia, você acaba perdendo a vontade de fazer, então você já tem que ficar em alerta. A questão do sono também, a pessoa depressiva tem perturbações no sono, ou você dorme demais, ou você dorme de menos, ou você se alimenta demais, ou você se alimenta de menos. Então, todas essas são coisas que a gente tem que começar a prestar atenção. E quando a gente se conhece, entende o nosso corpo e o nosso funcionamento, isso tudo, né, conta muito, influencia. Quando você perceber, olha, peraí, tem uma coisa errada. Essa questão do sono, da perca de peso também, ou você engorda demais ou de menos. Isso a própria pessoa, esses sinais que você está alertando aqui, seria a própria pessoa já perceber ou seria o familiar que está próximo, o amigo que está próximo? Eu acredito que das duas partes. Assim, se, por exemplo, vamos trazer aqui um pouco para o ambiente de trabalho. Sim. Se aquela pessoa é muito produtiva, sempre está ali muito animada, e do nada você começa a perceber que essa pessoa vai ficando mais improdutiva, vai entregando lenta. Você já começa a perceber. Por isso que é importante a gente falar sobre saúde mental em todos os âmbitos que a gente for. Seja escola, seja trabalho, seja familiar, porque familiar é que está ali, né? Mais próximo. Por isso que é importante todo mundo entender como é que funciona. Esse mês, assim, eu acho que a palavra-chave é acolhimento. Sim. É acolhimento, né? Porque se fala muito nessa questão de você entender o outro, mas o acolhimento, ele traz efeitos poderosos, né? Quando isso acontece. Isso é muito importante. Doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa quando chega a um determinado ponto, né, que já percebi, o meu colega de trabalho ou meu familiar, eu já estou percebendo todos esses sinais que você falou. Distúrbios do sono para mais ou menos, o cansaço físico, a improdutividade, a alimentação. Nesse estágio, só medicação ou tem terapias, tem coisas que vai lá na raiz, trata. E pode ajudar. Que pode ajudar. Ou o pontapé inicial realmente é a medicação, depois desmama. E como seria esse processo? Bem, a gente sempre indica a fala, né? Falar. Porque o nosso corpo fala e quando a gente não escuta, ele grita. Sim. Então a gente tem que tanto a medicação vai ser importante também, uma aliada forte nesse processo. Tanto a mudança de estilo de vida como uma atividade física, sempre. Algo que vai liberando ali neurotransmissores que são importantes, né, como a serotonina, da felicidade, né, a dopamina, a motivação, tudo isso vai sendo liberado e importante falar, né, conversar, por isso que a gente fala muito sobre acolhimento, acolher sem julgar, porque muitas pessoas vêm, eu não acredito que você tá triste, você tem tudo, né, mas isso vai para além. Algo no cérebro acontece que muda a nossa química e que faz com que as pessoas se sintam daquela forma. E às vezes essa tentativa, né, do fim da vida, não é porque ela realmente quer que aquilo aconteça, é porque ela quer que aquilo suma. E às vezes ela tenta muito. Por isso que o apoio familiar, o apoio de amigos é muito importante nesse processo. Para que a pessoa se sinta ali fortalecida.
E muitas vezes a pessoa tem um lar, vamos dizer, dentro dos padrões normais, né? Perfeito. Perfeito não, dentro dos padrões normais. Tem o emprego, tem o seu salário, tem o seu ciclo de amizade, mas existe essa tristeza dentro dela que ninguém sabe o que é. E elas tentam fazer exatamente isso, finalizar, que é tirar dessa forma. Sim, por isso que é importante fazer terapia, aqui puxando um gancho. Para mim, por isso que é importante fazer terapia, porque na terapia a gente aprende a como lidar, porque a medicação ela vai ali ajudar na questão dos sintomas, mas a gente diz muito que na terapia a gente aprende a lidar com eles. Possa ser que você nunca se cure disso, mas que você vai saber lidar da melhor forma possível. E que aquilo não vai ser um fardo tão grande, um elefante tão grande nas suas costas. Mas que quando você recebe o diagnóstico, você, certo, não é o fim. Bora agora aqui, como é que eu posso tratar? Então, que fazer terapia a gente vai dar esse espaço para que você fale. Porque às vezes, falar para um familiar e falar para um amigo, eles vão trazer as opiniões pessoais deles, as vivências deles. E quando você está com o profissional, ali é imparcial. Ali é seu momento de cuidado. Você pode falar e se expressar da maneira que você quiser. Porque ninguém vai saber, né? E não vai ter esse julgamento. Isso. Muitas vezes o familiar ele faz uma comparação. Aí isso machuca às vezes, viu? Sim. Muito, isso machuca muito. Ah, você poderia ser igual a fulano, né? Você é igual, e isso, no lugar de ajudar, atrapalha. Sim, atrapalha muito. Então, Alessandra, eu tenho uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é como você diferenciar a tristeza passageira e um quadro de depressão. Eu acho que as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente através do YouTube, eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes a gente confunde tudo, né? Tudo passa a ser a mesma coisa ou coisas diferentes, mas a gente não consegue conviver com isso tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Certo. A tristeza, como eu falei, ela é uma emoção. Então, ela é importante. Todas as emoções são importantes, assim como a tristeza. Então, ela às vezes vai sinalizar ali quando algo não está certo. Às vezes, quando algo acontece, você se frustra. Isso. Ali a tristeza é uma emoção. E ela pode durar horas, mas a depressão, ela não dura só horas, ela dura dias, meses. Então, quando você perceber que faz meses que você está com aquele sentimento de desesperança, aquela tristeza, assim, persistente, então é hora de buscar um profissional, seja um médico, seja um psicólogo, para avaliar melhor esse caso, porque pode indicar aí uma depressão. Pois é. Então, quais são as formas mais eficazes de prevenção ao suicídio, né? Eu queria agora que falasse um pouquinho a respeito disso. Entrar mais forte, né, Daniela? Porque, como a gente falou, a questão da valorização da vida, ela é muito importante, mas eu acho que a gente está pertinho de terminar, acho que a gente podia falar um pouquinho a respeito disso, porque, afinal de contas, tudo isso que a gente falou, o final, né, para alguns seria isso mesmo. A solução, né, para alguns seria essa. As formas de prevenção, sim, seria isso. Seria as formas mais eficazes de prevenção da questão do suicídio. Mas você já falou, né, questão da atividade física, né? Sim, ou isso? é tudo um conjunto. Tudo um conjunto. O social também influencia muito. Demais. O biológico também influencia. Então, é tudo um conjunto. Nosso corpo é um conjunto. Então, às vezes, se uma coisa aqui na saúde mental não vai bem, a gente já começa a sentir no corpo. Por isso que a gente indica muito, vá ao médico, faça exames, vá a um profissional, médico, psicólogo, vá conversar, vá buscar ajuda. E você que está me ouvindo, que é familiar, que é amigo, né, que é colega de trabalho, você preste atenção não só ao que você sente, mas também ao que o outro sente, porque às vezes uma palavra machuca mais do que uma agressão física.
É engraçado, esses pilares, eles sempre têm que estar muito fortalecidos, né? Você falou, é a atividade física, o social, é a alimentação, é o sono, é a família, o conjugal, né? Sim. É a religião, Também, né? A muito fé, importante. né? Então, esses pilares a gente sempre tem que estar trabalhando, isso aí é constante, é todos os dias. Sim, somos seres biopsicossociais. Isso. Então, tudo isso. É um conjunto, né? um Um conjunto. conjunto. E aí, o que as escolas, os locais de trabalho podem fazer para promover a saúde mental e prevenir o suicídio? O que é que você vê, assim, dentro do contexto da sua trajetória enquanto psicóloga, enquanto profissional, né? Que está na ativa, você atende, não é, atendo. Alessandra? Onde? Eu atendo aqui em Açu, eu atendo na CMA, na clínica CMA, né, quinta e sexta. Também sou psicóloga de unidade básica de saúde do meu município, Qual é a cidade? Paraú. Ai, que legal! Um beijo aí para os nossos alunos de Paraú. Então, como eu falei, eu acredito muito que conjunto influencia. Então, se você é profissional, se você é dono de uma empresa, você promova isso na sua empresa, a saúde mental. Também a questão de amizade dentro que as pessoas sejam uma família, que seja ali uma segunda família, tanto também nas escolas, que falem mais sobre esses assuntos, porque tem muitos adolescentes, muitas crianças, atendo muitas crianças ansiosas, muitos adolescentes ansiosos também. E que é preciso falar sobre isso nas escolas, trazer esses assuntos, que a equipe também pedagógica esteja ali por dentro, para que eles prestem atenção, identifiquem alguns sinais, que os pais em casa também tenham essa sensibilidade e que todas as pessoas, né, tenham acesso a entender o que é que uma saúde mental boa em dias traz de benefícios para as pessoas. Então, seria mais um conjunto, falar sobre esse assunto, prestar atenção a esses sinais, ver como é que seu aluno está, né, como é que sua equipe está, porque isso vai influenciar na produção, isso vai fazer com que o aluno ele esteja mais estimulado também para aprender. Exatamente. Você acredita, doutora, que essa correria da vida moderna, essa permanência nas redes sociais, essa comparação, né, que a gente sempre faz com aquelas pessoas que demonstram ter uma vida extraordinária, uma vida brilhante nas redes sociais, e você acha que isso influencia de forma negativa? Pode impactar Pode também. impactar na vida de quem já tem uma tendência a ter uma depressão, uma ansiedade, enfim. Com certeza. Questão das comparações. Das comparações. Né? A questão dos julgamentos. Tudo isso influencia. Essa questão da comparação, né? Que a vida do outro é perfeita e que a minha... Graminha mais verde, né? Tão verdinha. Isso. Eu digo muito para os meus pacientes, cuidado, que a grama do outro é sempre mais verde que a nossa. Mas você não vê, né? O que é que o outro passou para poder chegar até lá. E você também tem suas vivências, seu processo. Então, não se compare, que isso é muito perigoso, se comparar. Né? E a rede social, você só posta aquilo que lhe convém. Então, é ter cuidado com isso. Isso Ninguém vai acontece em postar que todas é as esferas, né? A gente vê, assim, em todas as áreas, vamos dizer. A gente vê isso quando não é um profissional que coloca conteúdo de valor, mas, assim, às vezes é muita rotina, né? Uma rotina fora totalmente da realidade, e a pessoa consumindo aquele conteúdo. E eu vejo também hoje muita questão das informações que são passadas, às vezes tanta coisa ruim que vem através do celular, ou eu digo celular porque é o que está mais junto da gente, né, todos os dias. Está no bolso, Então, está na palma da mão, né, Daniela? Pois é, mas que a gente possa, né, consumir conteúdo interessante e também selecionar o que é que vai ser visto. Isso envolve as crianças também, né? Eu tive uma experiência muito legal num CAPS infantil, porque também sou enfermeira de formação, de coração. E aí, assim, tive a oportunidade de conviver com crianças que tiveram uma realidade bem difícil, bem desafiadora, e a partir daí desenvolveram alguns tipos de problemas mentais.
Então, assim, é muita coisa. E isso não tem idade, né? Não Tem idade, doutora? Para isso não, né? Não tem idade. Então é isso, é que a gente possa fortalecer nosso emocional sempre, buscando a prática da atividade física, alimentação, bons hábitos, né? Para a partir daí a gente conseguir traçar a nossa vida com mais intensidade, de forma mais positiva. Não é isso? E ter cuidado com quem você segue também. Ah, é? Sim, isso daí eu quero... A questão por exemplo, tem pessoas que postam a vida ali muito produtiva, e às vezes você acaba se culpando por não produzir tanto como aquela pessoa, ou por ter o que aquela pessoa tem. Então, a briga por seguidores, isso é uma coisa absurda. Também. Né? É muito perigoso. E às vezes a pessoa tem 100 seguidores, é muito mais produtiva e realizada do que quem tem 1000. 1 milhão. A questão das curtidas também, que o Instagram já tirou, né? Você não vê quantas pessoas mais que curtiu aquilo, só se você entrar e for contar um por um. Pois é. Então tem que ter muito cuidado com essa questão, porque nós vivemos hoje numa era que é muita facilidade, é tudo nas mãos. Então, por exemplo, pedir uma comida, no instante chega na sua casa, você não tem mais aquele de cozinhar. Sabendo usar por bem, é muito bom. É muito bom. Mas, justamente, a gente tem que dosar um pouco para absorver, né, realmente o que for bom. Isso. E a questão, como eu falei no início, a questão dos meses coloridos, né, que é o setembro amarelo, o outubro rosa, o novembro azul, né? O dezembro vermelho. Mas, assim, esses meses, eles foram criados para dar aquele despertar, aquele estalo, né? Lá, para cada pessoa. Mas a gente sabe que a gente tem que trabalhar a saúde mental o ano todo. Exatamente. Né? E é tanto que existe também o janeiro branco, né? Que é logo no início do ano, que trabalha a parte da saúde mental, intensifica essas atividades, justamente porque janeiro, né? Por que janeiro? Porque janeiro é o primeiro mês, né? Aquele que você em dezembro diz assim, em janeiro eu vou fazer Começa isso. todas as promessas. Né? Muitas metas. Mas assim, os meses com os meses coloridos é só uma proposta para que você possa trabalhar todos os dias da sua vida, né? Buscando algo melhor. Não é isso? Que a empatia não fique só presa em setembro. Exatamente. Mas que ela percorra aí durante o ano todo. Isso. A empatia e a questão do acolhimento, né? Sim, não julgue. Não julgue, porque a gente não sabe o que foi que outro, não né? sabe a dor do outro. Sim. E através desse julgamento, muitas pessoas já têm buscado finalizar a sua vida através disso. Sim. Né? A gente já viu jovens, pessoas que já passam, pessoas que ainda não têm a mentalidade tão formada, tão definida, não é isso, Alessandra? Criança, adulto, idoso, todas as faixas etárias. Exatamente. E a gente possa, assim, ser um multiplicador, uma multiplicadora desse conteúdo, independente da formação. Hoje você tem uma formação base muito propícia, né, para isso. Mas a gente sabe que todos os profissionais hoje, de saúde ou não, porque a gente, sendo gente, mulher, né? Sendo gente de carne e osso, então tudo pode falar a respeito do tema, sempre que a gente, né, tem aquela afinidade, aquela sensibilidade um pouco mais, aquelas pessoas de carne e osso, né? Então, por quê? Porque também tem aquelas pessoas que são um pouco endurecidas, né? Tem aquela dificuldade. Sim. Mas essas pessoas, elas puderem transmitir de alguma forma. Exatamente. Né? Por isso que é importante esses meses para falar sobre isso, para as pessoas terem conhecimento. Pois é. E esses momentos também. Porque essa bancada sempre é nesse horário, né? Agora na segunda, que era lá no sábado o nosso programa, a gente sempre traz pessoas com muito conhecimento para poder repassar. E esse conteúdo, ele ser multiplicado. São vários temas. A gente já fez um levantamento e nem vou dizer aqui quantas pessoas já passaram Doutora, por aqui. se algum dos nossos ouvintes quiser continuar essa conversa com você, qual seria o seu @? Fale do seu @, fale sobre a questão onde você, mais uma vez, você já falou, aonde você atende. Pode dizer o telefone, porque é interessante, gente, não é como eu falei no início, é acolhimento.
Sim, acolhimento. Vocês podem me encontrar, né, pelas redes sociais, no Instagram, Psi Alessandra Peixoto, né, @Peixoto, Alessandra Peixoto. Lá tem o link, você entra, fala comigo direto. No WhatsApp? No meu WhatsApp. Que bom. Mas quem não tem Instagram, porque também acontece, 99565366. Eu também atendo online, presencial, e ficarei muito feliz em ajudar você que está me ouvindo, que se identificou com algum desses sinais, né, e sintomas da depressão, ou também de ansiedade, porque se não tratada também pode levar a uma depressão. Então é muito cuidar, prestar mais atenção em você e também no outro, ser um acolhedor e não um julgador, né? A pessoa está passando por aquilo é porque algo aconteceu, para que ela sinta, para que ela tenha aquela mentalidade. Então é importante ajudar e não julgar, nem lançar palavras, né, que vão desanimar ainda mais essa pessoa. Muito bem. E no caso, você atende plano? Atendo plano, atendo particular, né, pela CMA. Sim, pela CMA, né? Isso. Que fica ali, eu não sei, fica próximo... Catiquero. Isso, fica próximo lá de casa, Daniela. Exatamente, depois do Brutinhos à esquerda, e fica ali perto da rua Dom Costa. Exatamente. Então, gente, é uma clínica, já é bem conhecida, né? Muita gente Nossa, já já estamos encerrando, né? Isso. Passa rápido o programa. Passa. Alessandra, isso aqui é um mimo do nosso programa, Muito viu? obrigada. Todas as Que pessoas linda. que passam aqui com conteúdo de valor, assim como você, nós entregamos esse mimo porque nós acreditamos, né, da importância de deixar marcado e registrado esse dia, tá bom? Que você Muito que possa obrigada. ser útil no seu consultório, na sua casa. Gente, é uma caneca, né, com a logo do ITEC, mas também do nosso programa, porque como eu disse, a gente faz uma seleção de pessoas que realmente têm conteúdo para passar por aqui, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo conteúdo passado. Então, você vai ter pouquinho de tempo para você se despedir do pessoal. Certo. Agradeço pelo convite, né? Porque eu sempre amo participar desses momentos que, enquanto houver meses no ano que a gente fala de saúde mental, que a gente lance um holofote para esse tema o ano todo, que é Também. importante. Então, você se cuide, procure um profissional, é muito importante. Faça exercício físico e cuide, né, do que você tem de maior valor, que é você. Se você não cuidar de você, não tem como você cuidar também do outro. Eu agradeço muito pelo convite. Nós que agradecemos sua presença. E aí, aqui... encerramos. Um forte abraço para todos os ouvintes da Princesa e os amigos do Destrave. Tchau, gente. Obrigada.